Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazerzaço ter vocês aqui no canal hoje para falar sobre Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida lá na Arena da Baixada, e o Coringão conseguiu uma vitória importantíssima contra um Atlético que é nosso freguês, tá ligado? É mais um dos fregueses que o Corinthians tem espalhados pelo Brasil. O Corinthians vai até a Arena da Baixada aí e joga com certa tranquilidade, consegue bons resultados lá com frequência, e hoje não era diferente. Um Corinthians muito modificado ainda, mas o Atlético, assim, um time fraquíssimo. Fraquíssimo. O Corinthians não fez uma partida boa, mas o pouco que o Corinthians jogou foi suficiente para voltar com a vitória. E assim, um passo muito importante no jogo de ida, visto que o jogo da volta é só no dia 10 de setembro. Muito provavelmente Memphis Depay vai estar recuperado, não sabemos, mas talvez o Yuri Alberto esteja recuperado. E aí o time com algumas voltas é totalmente viável ganhar desse Atlético no jogo da volta e conseguir a classificação para as semifinais, que aí são só lá em dezembro, e aí até lá, se Deus quiser, o Corinthians vai recuperar todo mundo que tá perdendo, e vamos contar que as ausências não aumentem. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo, do que foi essa vitória aqui no nosso canal do Torcedor Corintiano. Rapaziada, vamos lá. Como é que eu posso me esquecer? Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, comenta aí o que vocês acharam do jogo de hoje, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe nos comentários a expectativa de vocês para o jogo de domingo, clássico derby na Neoquímica Arena contra a Porcada. Vamos lá, vamos falar do que foi o jogo hoje. E primeiro, o Corinthians novamente entrou com uma formação muito parecida com o que jogou contra o Vasco da Gama. Quais eram as diferenças? O Ranieri estava suspenso, e o Ranieri de certa forma fez falta, já vou explicar o porquê. O Garro entrou hoje de titular, mas o restante do time foi o mesmo. Só que com a entrada do Garro e a saída do Ranieri, o meio de campo teve uma leve alteração. O Charles passou a ser esse primeiro volante, fazer essa proteção da área como o Ranieri fazia, e o Garro entrou como esse meia articulador. O que isso, aliado à alta marcação do Atlético Paranaense, principalmente nas laterais, ocasionaram uma dificuldade do Corinthians trabalhar essa bola com mais qualidade no campo ofensivo. Soma-se a isso muitos e muitos erros do Corinthians para dominar uma bola, para fazer um passe, para criar uma jogada. Eu acho sim que muito disso é por causa que era um gramado sintético. Eu acredito nisso. Mas também muito disso é por falta de qualidade técnica dos jogadores. O Charles hoje foi tenebroso. O Maicon, muito mal. O Bidon, aquele Bidon de toque para trás, toque para trás, toque para trás. O Garro pouco ajudou. O Kaique hoje foi mal. E a bola então não conseguia circular pelos melhores jogadores. E os dois laterais que são hoje válvulas de escape do Corinthians estavam muito bem marcados. Então o que o Corinthians fez? Ficou trocando passes praticamente o primeiro tempo inteiro. Teve um momento do jogo, principalmente no começo, o começo de jogo do Corinthians foi muito isso. O Corinthians estava com 75% de posse de bola. Mas quando você ia olhar chances de gol, o Corinthians quase não tinha chances de gol. O primeiro tempo foi muito amarrado, foi um primeiro tempo ruim. Ruim no sentido de que o Corinthians não chegou ao gol adversário. Tinha muita dificuldade para trocar passes e a bola só ficava circulando entre os zagueiros, e com o passar do tempo esse domínio do Corinthians foi acabando e o Atlético, esse time horrível, começou a gostar do jogo, começou a querer se engraçar, mas esbarra numa ruindade absurda que é o time do Atlético. E o Corinthians, mesmo com todos esses problemas que eu falei, conseguiu se manter no jogo, controlar, e foi levando a partida meio que em banho-maria.
o primeiro, e aí começa o segundo tempo a mesma pegada. Até que aos 13 sai o gol do Corinthians. E o gol do Corinthians, mais uma vez, numa boa jogada trabalhada pelo time do Corinthians. Uma bola virada que chega até o Vitinho, que tinha entrado no segundo tempo. Cara, se eu falar pra você que eu gostei da partida do Vitinho, eu estaria mentindo. Porra, mas ele deu o passe. Excelente, ele deu um passe que foi o resultado da assistência pro gol. Mas o restante do jogo do Vitinho, pra mim, foi muito ruim. É óbvio, ele não vai estar constando nos piores do jogo. Mas eu espero mais do Vitinho. Meio desatento, meio aquele famoso moscando, uma lentidão. Mas pelo passe que ele deu pro Mateuzinho dar assistência pro Guinegão, já valeu. Tá ótimo. E foi uma bela jogada. Porque a bola chega no Vitinho, o Vitinho vira a bola pro Mateuzinho, que aproveita um dos poucos momentos que ele teve liberdade para chegar no ataque. Ele cruza pro meio e o Guinegão, uma grata surpresa, só tem o trabalho de empurrar pro fundo da rede. Um gol muito parecido com o gol contra o Vasco no final de semana. Tirando o fato que o gol, aquele do Vasco, foi um rebote do goleiro, esse foi uma jogada mais trabalhada. Mas, de novo, é uma bola invertida, que chega de um lado do campo, essa bola é virada pro outro lado, vem o cruzamento pro Guinegão fazer o gol. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar do Guinegão. O Guinegão, até agora, ele não me parece um primor técnico. Aquele cara que a bola vem para ele, ele vai resolver tudo toda hora. Um centroavantaço. Ele não me parece isso. Mas ele me parece aquele típico centroavante que não tem bola perdida. O típico centroavante que vai disputar qualquer bola contra qualquer zagueiro em qualquer situação. Que quando precisar lá de ter um cara dentro da área, ele vai estar dentro da área. E um centroavante que, eu não sei se para ser titular, mas quando o Corinthians precisar de gols ou precisar de um abafa, vai fazer uma dupla de ataque com o Yuri Alberto tranquilamente. Um moleque que vem aproveitando a oportunidade, que às vezes não aparece no jogo, mas nos momentos que está sendo necessitado ele está fazendo o gol, e é tudo que um centroavante precisa. Um centroavante precisa de gols e o Guinegão tem entregado isso. Outro ponto positivo do jogo hoje. As laterais do Corinthians, mesmo com todas essas dificuldades, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu vem jogando muito futebol. Os dois vêm muito bem. Hoje os dois, juntos com o Gustavo Henrique, fizeram mais uma partidaça hoje pelo Corinthians. Menos do que contra o Vasco, porque contra o Vasco eles tiveram mais liberdade para atacar, que é o principal que eles fazem. Mas mesmo assim, os dois foram bem demais na partida. O Gustavo Henrique, para mim, foi um dos melhores com tranquilidade. Jogou muito futebol hoje o Gustavo Henrique. E assim, é bom ter essas coisas. Porque o André Ramalho, por exemplo, não me passa segurança alguma. O Kaká, idem. O Félix Torres, menos ainda. Então é bom saber que você tem pelo menos 3 caras ali que estão jogando num bom nível. Num bom para um alto nível. E hoje, mais uma vez, eles fizeram isso. Voltando a falar do jogo. Um problema que teve no jogo hoje foi o seguinte. O Corinthians faz o gol aos 13. Aos 16, o Mateuzinho sai machucado. E ao que tudo indica, uma lesão muscular posterior de coxa. Uma lesão provavelmente muito parecida com a que teve o Memphis. A gente tem que torcer para que não tenha sido nada de mais grave. Porque perder o Mateuzinho agora é um baita de um problema. Mas um gigantesco problema. Porque a gente viu o Félix Torres entrando hoje, entrando no domingo contra o Vasco, e deu para perceber que se como zagueiro ele é ruim, como lateral ele é pior ainda. Às vezes parece que ele faz de sacanagem de tão ruim. Então assim, se não tiver o Mateuzinho, e provavelmente não vai ter ele para jogar o derby no domingo, eu fico assustado com o pensamento de quem vai suprir a ausência do Mateuzinho. Não sei, será que ele improvisa um Charles de lateral? Será que ele vai com o Félix? O Léo Maná não tá mais, também não era nenhuma opção. A questão é uma lesão muito sentida. E aí as coisas começam a ser questionadas. Tantas lesões, é claro, algumas, a do Martínez é um trauma, a do Yuri é uma questão totalmente diferente, mas o Mateuzinho, será que não era uma questão de controle de carga?
A do Memphis a mesma coisa. Hoje o Memphis voltou, mas era uma lesão muscular. Lesões musculares a gente sabe. É mais fácil de ser evitadas do que um trauma. Um trauma não tem o que você fazer. Agora uma lesão muscular dá pra se evitar. Dá pra você conseguir analisar por meio de vários sistemas que os clubes têm hoje e checar essas coisas. Tomara que a lesão do Mateuzinho não tenha sido nada de mais grave. Porém, né, voltando ao jogo novamente, uma partida que depois do gol, o Corinthians não conseguiu controlar a partida, não conseguiu acalmar o jogo. O time do Atlético é ruim e o Corinthians não conseguiu ter o controle da partida. As alterações foram sendo feitas, o Corinthians chegou uma hora, tinha 4 zagueiros em campo, mais o Bidu, entrou Vitinho, entrou Memphis, entrou Rian, entrou Kaká, e o Corinthians não conseguia controlar. O Atlético chega ao seu gol, que o juiz anulou, pelo amor de Deus, o cara deu uma assistência de mão, e depois ficou um jogo meio ali, meio enroscado, meio entrucado, mas de qualquer jeito o Corinthians venceu. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, como o árbitro, Wilton Pereira Sampaio, como ele é horrível. Que árbitro ruim, mano. Que árbitro fraco, velho. Ele é muito ruim, ele não é pouco ruim. Esse cara, ele é um crime pro jogo. Ele é um crime pro futebol. Ele estar apitando um jogo me deixa muito triste, porque ele é muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E a segunda coisa é, novamente, num jogo do Corinthians, torcedor adversário invade gramado para bater em jogador do Corinthians. Hoje foi o Hugo, um cara entrou para invadir, eu nem entendi o Hugo não ter reagido, mas enfim. Novamente, mais uma vez acontece, e eu quero ver qual vai ser a punição para esse time patético do Atlético. Qual vai ser a punição para esses caras, velho? Até quando isso é moda, mano? É sempre contra o Corinthians? A CBF não vai fazer nada. Não existe perda de mando, só o Corinthians perde de mando. As outras torcidas fazem cantos homofóbicos, não acontece nada. O cara joga cabeça de porco, ele é condenado. Os caras jogaram cabeça de galinha esses dias, não aconteceu nada. O São Januário tava com aquelas galinhas de mentira enforcadas, penduradas no setor visitante. Não deve ter acontecido nada, não vai acontecer nada, como sempre. Então assim, é só contra o Corinthians que acontecem essas coisas? Só o Corinthians é punido? Só a Neoquímica Arena que perde o mando? Eu quero ver o que a CBF vai fazer com isso. Porque, novamente, um vagabundo invade o gramado pra tentar agredir um jogador. E assim, rapaziada, a gente pode virar e falar assim, ah, mano, era um cara contra uma porrada. Mano, a gente não sabe o que esses caras entram dentro do estádio. Se o cara entra com sinalizador, se o cara entra com tudo o que você puder imaginar, qual que é a chance dele não entrar com uma faca, mano? Vocês lembram num jogo da Copinha, uns anos atrás, que o cara jogou uma faca dentro do gramado? Qual que é a chance deles não entrarem num jogo assim, profissional? Então, tem que se cobrar mais rigor, tem que se cobrar mais punição para esses casos. Rapaziada, o jogo, assim, uma boa vantagem, excelente vantagem, como eu já disse lá no começo do vídeo. Pro jogo da volta, tá um ótimo resultado. Se o Corinthians fizer o básico, ele se classifica. O básico, não precisa nem jogar muito. É o básico, bem feito. Dá pra ganhar aqui de novo com tranquilidade. Dá até pra rodar o elenco. Mas precisa entrar com seriedade e fazer bem o básico. Pegar o básico e fazer muito bem. Destaques positivos do jogo hoje. Gustavo Henrique, achei uma partidaça. Hugo Souza, o que catou o Hugo Souza foi brincadeira. Goleiro de seleção. Assim, o Hugo Souza ser reserva do Alisson, eu entendo, é o goleiro Premier League. O Hugo Souza ser reserva do Bento na seleção não faz o menor sentido. Ainda bem que o Hugo Souza é do Corinthians. E o terceiro destaque positivo, Guinegão pelo gol, porque é um centroavante e centroavante tem que fazer gol. Destaques negativos, Charles. Meu Deus. Hoje o Kaique foi um destaque negativo, não conseguiu fazer nada, não conseguiu ser uma válvula de escape junto com o Matheus Bidu, não conseguiu agregar. Isso quer dizer que o moleque é horrível? Não. É o destaque do jogo de hoje. Na partida de hoje ele não foi bem. E o terceiro, pra mim, o Maicon. Cara, teve um momento do jogo que eu fiquei reparando só o Maicon. Ele se escondia atrás do árbitro. O Corinthians precisando trocar passes, precisando dos seus meio-campistas, e o Maicon escondido atrás do árbitro. Do mesmo jeito que ele foi bem no final de semana, hoje o Maicon foi muito mal.
E eu não gosto do Maicon como capitão. Acho que ele não tem a personalidade suficiente para ser o capitão do time. Próximo jogo, como eu disse, final de semana contra o Palmeiras, depois data FIFA e o jogo da volta da Copa do Brasil lá no dia 10, na Neoquímica Arena, uma quarta-feira. Rapaziada, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam com os destaques, se não concordam. Não se esqueçam, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Um forte abraço e vai Corinthians!